Olá, gente, boa tarde para vocês, boa tarde, grande Ailton Zuc na área, um abraço para você. Olha, o Ailton joga duro, Zuc jogando duro aí na prova de Delta de Goiás. Sigam o professor Zuc aqui, gente. Valeu, um grande abraço, obrigado por compartilhar, Zuc. Gente, hoje vamos trabalhar um tema aqui, direitos da personalidade. Caiu agora aí, né? Direitos da personalidade caiu na prova de delegado. A relação ali, se é necessário ou não comprovar o sofrimento para pedir dano moral. E a gente sempre vinha falando aqui que dano moral é lesão a direito da personalidade. Não é necessário comprovar, né, o dano, o sofrimento em si, né? O sofrimento e o vexame em si. E eu tô aqui, né, nessa live para começar uma sequência de lives sobre direitos da personalidade, a pedido dos meus alunos do Premerge. Quem está perguntando o que é Premerge, né? A pedido dos meus alunos do Premerge, que é aqui um curso dentro da Emerge, preparatório para a própria escola da magistratura, e eu não pude dar essa aula para eles, dei para uma turma, não dei para outra, e eles pediram para fazer esse complemento aqui online. Mas vale para todo mundo, tá? Vale para quem vai fazer prova de Delta. Vocês viram como isso caiu, né? O Zuc aí acertou várias questões de penal, processo penal, administrativo, constitucional. E civil também. Esse é um tema que certamente foi trabalhado, porque é um tema que sempre cai. A gente falou aqui, né, fechamos 3 das 4 questões aqui, né, na revisão de sexta e sábado, para quem foi fazer Delta. Esse é um tema que a Rafa Lopes, que está aí, sabe que cai para a magistratura, Ministério Público, Defensoria, cai também para a prova do OAB. Então fiquem atentos, tá? Para quem é do Premerge, é a nossa aula aí, dividida em várias partes. E para quem não é, aproveitem essa chance. Um beijo, Rafa. Olha só, vamos começar então. Para quem não assistiu essa aula ainda no Periscope, né, espero que vocês gostem. Para quem já assistiu, serve de revisão, tá bom? Vamos lá, vamos começar depois. Olha, quem tiver alguma dúvida, quem quiser entrar em contato comigo, é só mandar direct para o Instagram, professor_Aurélio Burré, ou Facebook Aurélio Burré, ou também você pode me procurar aí, né, no Facebook ou pelo e-mail, tá? Que eu sempre coloco no final dos vídeos. Beleza, gente? Olha só, grande Luiz, um beijo. Vamos começar aqui, agora eu peço licença, não vai dar para ficar falando muito com vocês. Obrigado, Rafa, por botar meu contato aí. E eu peço licença para a gente, né, fazer essa primeira parte rapidinho, não vou poder ficar muito tempo, mas vamos trabalhar aqui o conceito, tá, dos direitos da personalidade e a sua aplicação inicial. Vamos lá. Quando eu falo em direitos da personalidade, o que é ou o que são direitos da personalidade? Tá certo? Valeu, Rafa, um beijo. Olha, o que são direitos da personalidade? Atenção! Direitos da personalidade são aqueles direitos que visam tutelar os aspectos físicos, psíquicos e morais dos seres humanos. Então, os direitos da personalidade visam tutelar exatamente os aspectos físicos, psíquicos e morais dos seres humanos. Professor, deixa isso mais claro, dá um exemplo de direitos da personalidade. Dou vários. Direitos da personalidade ligados aos aspectos de integridade física, aspectos físicos dos seres humanos. A gente pode falar no direito à vida, não só no direito à vida, mas no direito a uma vida digna. Nós podemos falar no direito à integridade física propriamente dita. E quando eu falo integridade física, eu estou falando da integridade física do corpo vivo, como também do corpo morto, respeito ao cadáver. Não só do corpo vivo e do corpo morto, mas a integridade física das partes destacáveis do corpo, órgãos, tecidos, sangue, sêmen, fios de cabelo. Tudo isso merece uma proteção destinada aos direitos da personalidade, tendo em vista que são aspectos do ser humano, aspectos da integridade física dos seres humanos.
tá ok? E quando eu falo direitos da personalidade relacionados aos aspectos psíquicos e morais dos seres humanos, eu posso elencar aqui para vocês, por exemplo, o direito à honra, o direito à imagem, o direito ao nome, o direito à vida privada aí composta de intimidade e privacidade, tá certo? Então, honra, nome, imagem, vida privada, incluindo intimidade, privacidade, as liberdades existenciais, a liberdade de expressão, a liberdade artística, a liberdade de informação, incluída aí a liberdade de imprensa, até mesmo a liberdade de locomoção, tá certo? Então nós estamos falando de vários direitos da personalidade. O Elton está aí acompanhando a live, ele colocou ali o rol dos direitos da personalidade previstos no Código Civil. Ele elencou o artigo 11 ao artigo 21. Então, no Código Civil, nós temos um rol de direitos da personalidade, do artigo 11 ao artigo 21, Márcia. Um beijo para você. Nós temos aí esse rol. E o que vai ser perguntado na prova? Será que esse rol ele é taxativo? Não. Esse rol é exemplificativo, enunciativo. Existem muito mais direitos da personalidade do que só aqueles ali previstos do rol do artigo 11 ao artigo 21. Nós podemos falar em outros direitos da personalidade, claro, que não estão previstos no Código Civil, alguns previstos no Código Civil e outros até fora, mas fora desse rol. Vá lá no artigo 1609, o artigo 1609 do Código Civil, que fala no direito de pleitear o reconhecimento de paternidade. O nascituro tem direito de pleitear o reconhecimento de paternidade ainda no ventre materno, não só o nascituro, como quem já nasceu. Veja, reconhecimento de paternidade é um direito da personalidade. Nós vamos ver porque ele é extrapatrimonial, existencial. O direito de pleitear alimentos também é um direito da personalidade previsto no Código Civil, mas também na Lei de Alimentos Gravídicos, quando for um caso de nascituro. Tá certo? Então, a gente pode falar na liberdade de expressão e da liberdade artística prevista na Constituição Federal. Nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente uma série de direitos da personalidade, como, por exemplo, o direito a uma gestação saudável e pré-natal. É um direito da criança ainda no ventre materno, do nascituro. Mais um direito da personalidade não previsto no Código Civil. O que comprova o que eu acabei de falar. Esse rol do artigo 11 ao artigo 21 é um rol que é um rol exemplificativo, não é taxativo, tá certo? E aí a gente vai analisar aqui várias outras questões, tá? Existem outros, alguém falou registro de nascimento também, direito da personalidade, tá? Mas vamos pensar aqui o seguinte. Bom, eu falei para vocês que direito da personalidade são esses direitos que visam tutelar os aspectos físicos, psíquicos e morais dos seres humanos. Agora, quando que se inicia, a proteção dos direitos da personalidade? Bom, aí a gente resgata aquela ideia que a gente já viu com relação ao início da personalidade jurídica. Se você adota a teoria natalista, você vai falar em direitos da personalidade a partir do nascimento com vida. O nascituro não tem direitos, tem apenas expectativa de direitos. Agora, se você é concepcionista, o nascituro já teria direitos da personalidade desde a concepção. Mas eu quero contar um segredo aqui para vocês. Não importa qual a teoria você adote, seja natalista, seja concepcionista, o nascituro terá ao menos a proteção
dos direitos da personalidade. Se para a teoria natalista eu não posso dizer que o nascituro tem direitos, mas ele já goza da proteção dos direitos da personalidade. Por quê, gente? Até o embrião nem nascituro é, nem para a teoria concepcionista, o embrião congelado em laboratório, nem nascituro é. Mas o embrião, concordam comigo, que ele é um aspecto do ser humano, ele já é uma semente de ser humano. Se eu fizer um exame de DNA no embrião congelado no laboratório, eu tenho a informação, é um DNA humano. Então, muito antes da proteção da pessoa, dessa discussão se há ou não há direitos da personalidade, certamente o nascituro, o embrião, ele já goza de proteção do direito constitucional, a proteção da pessoa humana, do ser humano, e não da pessoa natural. Pessoa natural, personalidade jurídica é um conceito de direito civil, mas o ser humano já merece proteção. Então, mesmo que a gente saiba que o embrião não tem personalidade jurídica para nenhuma corrente, ele já goza da proteção da dignidade da pessoa humana, do artigo 1º, tá certo? Do artigo 1º, inciso 3º da Constituição, a proteção à dignidade da pessoa humana, tá certo? A autorização de aborto até 3 meses viola o direito da personalidade? Não. Ponderação de princípios, até porque você pode ter aborto até com 8 meses. Né? Até com 8 meses você pode ter aborto em caso de estupro, por exemplo. Então não misture aí a sintonia do direito penal com isso, não. Tá? Vida existe já. A vida, né, intrauterina é tutelada por direito penal, já há um ser humano, mas existem várias exceções no ordenamento jurídico. O que o STF fez foi apenas usar um critério temporal. É possível abortar com 8 meses, no caso de risco da gestante, não é caso de aborto, né, porque vai fazer uma cesárea, mas no caso de estupro, mas aí você vai dizer, olha, se com 8 meses, na verdade, o aborto vai virar um parto. Concordo, né? Com 8 meses não dá para abortar, a criança vai acabar nascendo, né? Mas vai interromper a gestação. Mas depois a gente fala de aborto, não vamos misturar agora não, vamos focar aqui, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Que os direitos da personalidade, mesmo que você diga que o direito da personalidade é a partir da concepção ou a partir do nascimento, certamente o embrião, o fio de cabelo, o sangue, os órgãos, ele já goza de proteção do direito constitucional, a proteção deferida à dignidade da pessoa humana. Tá certo, gente? Todo mundo está captando aí? Agora vou trabalhar um tema que cai em várias questões, Gisela. Atenção aí, um tema que cai em diversas questões. Diversas questões. Vamos lá. Seguinte, vamos pensar aqui o seguinte: existe tutela do direito da personalidade depois da morte? Será que existe tutela dos direitos da personalidade para depois da morte? Pergunto para vocês, o morto tem direitos da personalidade? Olha, você pode afirmar, o morto não tem direito nenhum. Morto já está morto, deixou de ser pessoa. A morte é o fim da personalidade jurídica, não cometam esse erro. A morte é o fim da personalidade jurídica. Extingue-se todos os seus direitos, inclusive os direitos da personalidade. O que vai acontecer é uma tutela do direito da personalidade para depois da morte, uma projeção da tutela, do direito que ele tinha em vida, mas depois de morto ele não tem direitos. A Maria aí está afirmando corretamente. Agora, ocorre uma projeção da tutela daqueles direitos para depois da morte. Então eu vou trazer aqui 3 hipóteses, tá? 3 hipóteses de projeção da tutela dos direitos da personalidade para depois da morte. Vamos pensar aqui comigo? 3 hipóteses? Vamos lá. Primeira hipótese: João
sai de casa para trabalhar. Antes de sair de casa, ele beijou a sua mulher como se fosse a única, beijou os seus 3 filhos como se fossem os únicos. Saiu de casa. Quando estava atravessando a rua, veio um caminhoneiro dirigindo em alta velocidade, embriagado, falando no celular e jogando Candy Crush, né? Candy Crush, ou caçando Pokémon. Atropelou João. Mas João não morreu. João sobreviveu, foi atendido no hospital, teve gastos com tratamento médico. Pergunto para vocês, João sofreu lesão a algum direito da personalidade? Sofreu. Sofreu lesão à integridade física. João pode pleitear dano moral? Sim. Comprovada a lesão à integridade física, ele vai pleitear dano moral. Não precisa comprovar que ele sofreu, mas ele sofreu, né, que ele sofreu vexame, humilhação, dor. Não. Comprova-se a lesão à integridade física. E aí ele vai pleitear o quê? Dano material, dano moral, tá certo? Dano material e dano moral. Ele não morreu. Ele ingressou com a ação. Ele ingressa com a ação e aí o que acontece? No meio do processo ele vem a falecer por outra causa, né? Ele foi abatido por uma entidade da fauna carioca, uma bala perdida, né? Que já faz parte da fauna, né? Aqui no Rio de Janeiro tem muito pombo, tem cegonha, tem urubu e tem bala perdida voando. Aí foi abatido por uma bala perdida, morreu. No meio do processo não teve ainda uma sentença julgando procedente o seu pedido de dano material e dano moral. Pergunto para vocês, os herdeiros podem se habilitar no processo e continuar esse processo e obter ao final uma sentença de procedência, recebendo os danos morais que o pai teria direito? Sim, como a Raíssa está dizendo, como o Joel está dizendo, como o Ezequiel estão dizendo aí, isso é um caso de sucessão processual sem grandes dificuldades. Mas se para o processo civil é um caso de sucessão processual, para o direito civil é a primeira hipótese de projeção da tutela dos direitos da personalidade para depois da morte. Porque indiretamente os filhos estão recebendo o aspecto patrimonial, que é o dano moral, a compensação por dano moral que o pai teria direito. Tá bom? Agora, vamos para a segunda hipótese. João está saindo de casa. Ele beija a sua mulher como se fosse a única, beija os seus filhos como se fossem os únicos e sai de casa. Só que aí ele é atropelado novamente. Atropelado, né? Atropelado. Gente, ó, só um detalhe. São os filhos ou são o espólio, tá? O espólio representa a herança do falecido. Se ainda estiver a herança sendo dividida com o processo em andamento, o espólio será habilitado. Ou os herdeiros, se já tiver feito a partilha dos bens, tá certo? Agora, João, nesse segundo exemplo, saiu de casa, foi atropelado. Foi atropelado. E o que aconteceu com João? João não morreu. Ele foi para o hospital, foi atendido com múltiplas fraturas, uma lesão grave. Mas João é forte, João se recuperou. Saiu do hospital 6 meses depois do atropelamento. Passaram-se mais 6 meses, 1 ano depois do atropelamento, João não tinha ingressado com o processo ainda. Ele tinha 3 anos para ingressar com a ação. Passou 1 ano, ele não entrou. E aí ele morre de um ataque cardíaco. Morreu por outro motivo antes de entrar com a ação. Não se sabe se João iria ou não entrar com a ação. Inclusive, um amigo de João até disse que ele não queria entrar com a ação. Pergunto para vocês, os filhos de João podem ingressar com a ação no lugar de seu falecido pai, os filhos e a esposa?
Veja que João sequer entrou com a ação. Será que eles podem entrar com uma ação pleiteando, dando moral, que o pai teria direito de pleitear? Sim ou não, gente? Sim ou não? Respondam aí. O Ezequiel disse que sim. A Raíssa disse que sim. Né? A Juliana Alencar, um beijo para você, Juliana. A Margarete disse que não. Olha, Margarete, atenção. A resposta é claro que sim. Claro que sim. Por quê, Camila? Presta atenção, Camila. Veja só. Quando acompanhe comigo no replay, hein, Renê? Acompanha comigo no replay. Olha só, alguém está pedindo beijo, eu não estou conseguindo entender o nome aqui, tá? Mas um beijo para você. Olha só, acompanha comigo no replay. O João foi atropelado pelo caminhoneiro. Nídia, um beijo para você. O João foi atropelado pelo caminhoneiro. Eu pergunto para vocês, esse caminhoneiro que dirigia em alta velocidade, embriagado, falando no celular e caçando Pokémon, tudo ao mesmo tempo, ele teve uma conduta imprudente? A conduta do caminhoneiro era imprudente? Claro que sim. Aquele que por ação ou omissão causa dano a alguém, aquele que por ação ou omissão vier a causar dano a alguém, ele comete um ato ilícito do artigo 186. Então, quando o caminhoneiro cometeu um ato ilícito do artigo 186, o que nasceu para ele, Wesley, não é crime doloso, tá? Depois eu até falo disso, mas só para não errar, não foi dolo eventual não, tá? Cuidado, olha os dados da questão. Ele só estava embriagado em alta velocidade, falando no celular e jogando Candy Crush. Não é dolo eventual, é imprudência ao extremo, culpa, tanto para o direito civil como para o direito penal, tá? Cuidado, né? Entendimento do STJ, cuidado. Né? Você não pode dizer que há dolo, né? Só pelo somatório dessas imprudências. Beleza? Cuidado, mesmo para prova de delegado. Agora, você está fazendo um racha, você está fazendo um pego, uma corrida não autorizada, dolo eventual. Dolo eventual. Mas eu queria que vocês verificassem o que, Wesley? Para o direito civil, tanto faz se a conduta foi dolosa ou culposa. Ele cometeu um ato ilícito. Atenção, gente. No momento que o caminhoneiro atropelou João, ato ilícito. Nasceu para o que para o João, para o caminhoneiro? Um débito. Nasceu para ele um dever de indenizar. Como que eu sei isso? Olha o seu código. Combina o artigo 186 com o artigo 927. O artigo 927 vai dizer: aquele que comete um ato ilícito tem o dever de indenizar. Então o caminhoneiro tem um débito a pagar ao João. Só que João nunca cobrou. Mas no dia do acidente, João já tinha o quê? Um crédito a receber. Olha que interessante. A violação de um direito da personalidade, no caso a integridade física, que é um direito extrapatrimonial, gera uma relação obrigacional patrimonial. Então nasceu para o caminhoneiro um dever, um débito, e nasceu para João um crédito a receber. E olha o detalhe, se João tinha um crédito a receber, no momento de sua morte, transmitiu-se com a herança todos os bens de João, a casa, o carro, todas as dívidas de João e todos os créditos. Porque quando alguém morre, transmite-se todo o patrimônio. E patrimônio não é sinônimo de bens. Patrimônio é todo o complexo de relações jurídicas, créditos, débitos e bens. Por isso que você herda as dívidas do falecido, sim senhor. Você herda a dívida do falecido, óbvio, pagando nos limites da herança. Mas se você herda a dívida, nesse caso, você herda o crédito. E o artigo 943, como o Keniston está dizendo aí, o artigo 943 do Código Civil vai dizer: transmite-se com a herança o direito de pleitear a reparação. Então, se João tinha o direito de pleitear uma reparação civil, e vocês concordaram comigo, os herdeiros também passam a ter esse direito, tá certo? E o prazo para pleitear é 3 anos? Não, Joel. Nesse exemplo, 2 anos, porque já tinha transcorrido
já tinha transcorrido o quê? 1 ano. O prazo era de 3 anos, mas os herdeiros herdam o prazo já correndo. Não é causa interruptiva do prazo. Entendeu, Margarete? Entendeu a outra pessoa que tinha respondido não também? Entenderam agora? Isso já foi prova, questão de primeira fase da PGM do Rio de Janeiro. O examinador perguntou se o dano moral é transmissível. Veja, o dano moral não se transmite, assim como os direitos da personalidade não se transmitem para os herdeiros. Mas o aspecto patrimonial derivado da lesão de um direito da personalidade, que é a possibilidade de pleitear uma reparação ou compensação por danos morais, essa sim se transmite com herança. Artigo 943 do Código Civil. Beleza, gente? Já está servindo para alguma coisa essa aula, né? Alguns aí não sabiam e agora sabem. Outros já sabiam e estão revisando. Beleza? Terceira hipótese de projeção da tutela dos direitos da personalidade para depois da morte. Para quem está chegando agora, quem não convidou ainda seus seguidores, convide os seguidores. Para quem está chegando agora, não me conhece, sou professor de Direito Civil. Eu estou aqui fazendo como se fosse uma aula de reposição para os meus alunos do Pré-MERG, porque eu não tive a possibilidade de dar essa aula para eles. Uma outra professora, né, gentilmente me substituiu. Mas, para não ter nenhum problema, os alunos pediram para eu fazer uma revisão aqui da aula lá do Pré-MERG. Essa é a aula que eu dou no Pré-MERG, né, com algumas alterações, que eu dei ontem no portal F3, no TAC, né, no treinamento avançado para concursos, e serve para vocês também. Esse tema cai em prova. Então eu vou fechar agora a terceira hipótese de tutela dos direitos da personalidade para depois da morte, talvez a que vocês mais conheçam. Vamos lá? Qual é essa terceira hipótese? Quando o indivíduo já está morto. Então o João já está mortinho da Silva. João já está morto. E eu falei para vocês que o morto não tem direitos. Não é isso? Sim, João já está morto. Mas aí um jornalista começa a ofender a honra de João. Começa a relatar dados da sua vida privada. E aí? Veja, nesse caso, quando o jornalista quer ofender o falecido, ele indiretamente acaba atingindo os herdeiros do falecido. Então, quando o jornalista quer ofender o falecido, né, ele acaba provocando um dano moral indireto ou um dano moral em ricochete, ou seja, ricocheteia, né? Bate no morto e acaba atingindo os falecidos, tá? Veja, não tem problema se for uma matéria verídica. Não é a simples divulgação da foto do falecido, como alguém colocou aí. Veja, tem que ser uma violação da imagem do falecido com desvio de finalidade, com exploração econômica. Mas se a foto for ilustrar uma reportagem verídica, útil para a comunidade, não há nenhuma ofensa. Tá? Agora, a reportagem era falsa, não estava servindo só para ofender o falecido. E aí, nesse caso, guardem o artigo 12 e o artigo 20 nos seus respectivos parágrafos únicos. Então, artigo 12, parágrafo único, e artigo 20, parágrafo único. Muita atenção agora. Segurem as mensagens, gente. Segurem as mensagens totalmente agora. Artigo 12, parágrafo único, e artigo 20, parágrafo único. Eles trazem os legitimados para tutelar, né, a memória do falecido. Então, na verdade, há uma lesão à memória do falecido. A memória do falecido já é um direito dos seus parentes e não do morto. E aí, atenção, o artigo 12 vai dar legitimidade para os ascendentes, descendentes, cônjuge e colaterais até o 4º grau. Veja, ascendentes, descendentes, cônjuges,
você pode incluir também o companheiro aí e os colaterais até o 4º grau, primos, sobrinho neto, tio avô. Eles terão legitimidade, tá certo? Mas olha o detalhe, o artigo 12, ele tem aplicação para qualquer violação a direitos da personalidade do falecido, com exceção de um direito, não erre isso em prova, é pegadinha clássica. O artigo 12, parágrafo único, vai se aplicar para violação da sepultura, vilipêndio do cadáver, ofensa à honra, ofensa ao nome, à intimidade, à privacidade do falecido, menos o direito à imagem. Você não aplica o artigo 12, parágrafo único, para o direito de imagem. Aí você vai aplicar o artigo 20, parágrafo único. Qual é a diferença, professor? No artigo 20, parágrafo único, você tem um rol de legitimados menor. Apenas são legitimados os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, incluindo aí também, você pode incluir o companheiro, mas não vai até colaterais. Então, por exemplo, um irmão do falecido não pode reclamar de uma fotografia que foi divulgada sem autorização, com desvio de finalidade, com exploração econômica, tá certo? Então, você precisa tomar cuidado com isso, muita atenção. E olha o que vão perguntar para vocês na prova, olha o que vão perguntar, atenção, gente. Essa legitimação dos parentes é uma legitimação ordinária ou extraordinária? Então, repetindo, no artigo 12, quem é legitimado? Ascendentes, descendentes, cônjuges e colaterais até o 4º grau. No artigo 20, que vai aplicar apenas ao direito de imagem, você tem como legitimado ascendentes, descendentes e cônjuge. Não vai até colateral. Tá bom? Então, essa legitimação, quando um irmão, quando um filho pleiteia um dano moral por ofensa à memória do falecido, né? Ele está em legitimação ordinária, ele vai em juízo em nome próprio, tutelar direito próprio, ou ele está com uma legitimação extraordinária, vai em juízo tutelar em nome próprio, direito alheio do falecido. Olha o que eu falei antes, gente. O morto não tem direitos. Então ele vai em nome próprio, tutelar direito próprio. A legitimação aqui é o quê? Ordinária. A legitimação é ordinária, porque é um direito do parente. Ele vai em nome próprio tutelar o direito dele, que é a memória do falecido, em nome próprio. Isso cai em prova e todo mundo erra. Atenção, legitimação ordinária. Além disso, ela é autônoma. Autônoma, não respeita a ordem de vocação hereditária. Então o cara morreu, deixou pai, deixou filho, deixou irmão. O pai não está nem aí que estão ofendendo a honra do filho. Os filhos não estão nem aí que estão ofendendo a honra do pai. Mas o irmão do morto se sentiu ofendido. Ele pode tutelar? Pode. Ele não precisa esperar a mãe, o filho, não. A legitimação é autônoma. Cada um vai pleitear o seu direito, né, de pedir uma reparação pela violação da memória do falecido. Tem gente perguntando aí de fotos e acidentes. Vou dar 2 exemplos aqui para fechar essa primeira parte da aula, tá? Olha só, um jornal fazendo uma... Atenção, gente, segura as mensagens aí, coraçãozinho na tela, só coraçãozinho e compartilhamento. Não perguntem mais nada agora, que eu também só vou responder agora no Facebook e no direct. Vou responder algumas perguntas que eu vi passando aí com 2 exemplos, tá bom? Vamos lá para não cair a conexão. Um jornal publicou a foto de uma pessoa acidentada em meio a ferragens, num carro todo batido. A reportagem era uma reportagem sobre a estatística de acidentes durante o carnaval. Era um acidente antigo e usaram para ilustrar aquela matéria de estatística de acidentes
a foto do carro todo retorcido, em que dava para ver o João morto ali, todo destroçado. O que os herdeiros fizeram, né? Os parentes, os filhos, ingressaram com uma ação pedindo indenização do jornal. Tá certo? Indenização do jornal. O uso indevido da foto do seu pai falecido em meio às ferragens. Desvio de finalidade. Por que desvio de finalidade, gente? Aqui eles têm direito? Tem. Desvio de finalidade. Porque usou a imagem numa reportagem, mas sem qualquer nexo. Veja, para fazer uma reportagem sobre estatística de acidentes, você não precisa mostrar um corpo dilacerado dentro do carro. Basta mostrar o carro amassado de longe, sem identificar o cadáver ali. Estão entendendo, gente? Então houve um uso indevido da imagem com desvio de finalidade. Os filhos que foram afetados, porque a memória do falecido é deles. Eles podem pleitear reparação? Podem. Um irmão poderia pleitear? Não, porque o irmão é colateral. E aqui você aplica o artigo 20, parágrafo único. O irmão não poderia. Apenas ascendentes, descendentes e cônjuge. Se fosse violação, por exemplo, da honra, do nome, aí sim um colateral teria direito. Tá certo, gente? Olha, aqui no Rio de Janeiro, uma loja usava fotos, tudo caso de legitimação. Não existe legitimação extraordinária aqui, não tem nada a ver com legitimação extraordinária. O direito é do parente, tá? E olha só, o WhatsApp é a mesma coisa, né? As fotos aí daquele cantor que morreu lá, não sei o que, Araújo, né? Ele, foi divulgadas fotos com violação da privacidade, do direito de imagem, tá? Mas lembrando que com relação ao direito de imagem, colateral não pode pleitear. Cristiano Araújo, eu não conhecia, continuo sem conhecê-lo, mas lembro do caso. Olha só, o que eu queria que vocês observassem aqui. O Rio de Janeiro tinha uma loja de roupas que usava a imagem do Lampião e da Maria Bonita na decoração da sua loja, nas campanhas publicitárias. E aí, os bisnetos ou tataranetos do Lampião pleitearam uma indenização pelo uso indevido da imagem do seu tataravô. Pode? Ah, professor, não. O Lampião é uma figura pública, notória. Não. Mas mesmo sendo pessoa pública e notória, não pode usar a imagem dele sem autorização dos seus herdeiros com exploração econômica. Tá certo? Houve exploração econômica, aí já desvirtuou. Então eles receberam a indenização que era devida. Poderia um irmão não teria, né? Um sobrinho, né? Não teria. Apenas os descendentes ascendentes. Cônjuge ele não tinha mais. Tá bom, gente? Olha, vamos fechar aqui hoje, já falei bastante. Vou voltar nos próximos periscopos, continuando essa aula, esse aulão de direitos da personalidade. Cai muito em prova, caiu na prova de Delta agora, tá bom, gente? Obrigado aí pelas mensagens de apoio, de carinho. Um abraço para vocês e a gente se vê no próximo periscópio. Um grande abraço, até mais, gente.